Imagine a cena. Milhares de arqueiros montados galopando a toda velocidade, suas flechas escurecendo o céu como uma nuvem. No outro lado, fileiras cerradas de legionários romanos com seus escudos erguidos formando uma muralha. No topo de uma colina na antiga Síria, no ano 38 a.C. Estava prestes a acontecer algo extraordinário. Mas essa não era apenas mais uma batalha. Era um acerto de contas. 15 anos antes, em Carras, os partas tinham humilhado Roma de uma forma que a República nunca esqueceu. 7 legiões romanas foram massacradas. O general Marco Lício Crasso, um dos homens mais poderosos de Roma, foi morto durante uma tentativa de negociação que terminou em violência, sendo morto pelos partas. Os estandartes sagrados das legiões, que eram os símbolos máximos da honra romana, foram capturados como troféus. Roma sangrou, mas jurou vingança. Agora, nas encostas do Monte Jíndaro, essa vingança estava prestes a ser cobrada. E o homem encarregado dessa missão não era um político famoso das grandes famílias, era Públio Ventílio Basso, um general que tinha começado sua vida como um mero condutor de mulas, e ele estava prestes a provar que não importava de onde você vinha. Do outro lado estava Pácoro I, filho do temível rei parta Orode I. Pácoro era um guerreiro experiente que já tinha invadido a Síria, conquistado Jerusalém e humilhado os romanos em seu próprio território. A sua cavalaria era lendária, seus arqueiros eram mortais e ele vinha confiante, certo de que repetiria o massacre de Carras. Mas Ventídio Basso tinha uma armadilha mortal para eles. E nesse vídeo, vamos descobrir como esse general usou uma estratégia para finalmente lavar a vergonha romana da Batalha de Carras. Mas antes de continuar, minha sugestão de hoje é o livro Os Persas, a Era dos Grandes Reis. Nesse livro, o autor vai a fundo na história de uma das maiores potências da antiguidade e se aprofunda principalmente na história dos reis persas, como Ciro Grande, Xerxes, Dario e outros membros da dinastia Aquemênida. O livro detalha estratégias, intrigas familiares e o impacto das decisões dos reis na construção do império. Esse livro é bem escrito e acessível, mesmo para quem não é especialista em história antiga. E o link de onde eu comprei vai estar aqui no canto do vídeo caso você queira adquirir. Então, dito isso, vamos para o vídeo. Para nós entendermos completamente o que aconteceu na Batalha de Jíndaro, precisamos voltar um pouco no tempo e entender o cenário político e militar daquele período. Estamos no ano 38 a.C. Roma ainda era uma república, mas apenas no nome. A verdadeira república tinha morrido nas guerras civis. O que existia agora era uma república de fachada, dividida entre os senhores da guerra. Marco Antônio controlava o Oriente, Otaviano, futuro Augusto, controlava o Ocidente. E os dois estavam em uma aliança frágil que todo mundo sabia que não duraria muito. Do outro lado da fronteira estava o Império Parta, uma superpotência que controlava territórios que hoje correspondem ao Irã, Iraque, partes da Turquia, Armênia e até pedaços da Índia. Os partas eram diferentes de qualquer inimigo que Roma já tinha enfrentado. Enquanto Roma confiava em suas legiões de infantaria pesada, os partas eram mestres da guerra montada. Eles tinham 2 tipos letais de cavalaria: os arqueiros montados e os catafractos. Em 53 a.C., em Carras, esses cavaleiros tinham destroçado as legiões romanas. O general Crasso foi morto. 20.000 romanos perderam a vida e 10.000 foram capturados e enviados para os confins do Império Parta. Foi uma das piores derrotas da história romana. Mas agora, 15 anos depois daquela catástrofe, a situação tinha mudado. Marco Antônio, o poderoso senhor do Oriente Romano, queria vingar aquela humilhação. Mas ele era esperto o suficiente para não fazer o trabalho sujo sozinho. Então ele escolheu Público Ventídio Basso para aquela missão. Ventídio Basso era um fenômeno. Nascido em uma família pobre, em Peno, na Itália, ele começou a vida conduzindo mulas para o exército. Imagine só, de moleiro a general. Mas ele tinha inteligência aguçada e era um grande estrategista militar. Ele já tinha derrotado os partas em 2 batalhas anteriores, reconquistando toda a Síria que eles tinham tomado. Pácoro I, do outro lado, era o filho do rei parta Orode I, e estava determinado a não apenas recuperar o território perdido, mas a terminar o que o seu povo tinha começado em Carras: expulsar Roma do Oriente de uma vez por todas. Então, a cena estava montada. 2 comandantes disputando por uma fronteira. Pácoro I liderava um exército de milhares de arqueiros montados, centenas de catafractários pesados e a confiança de quem já tinha vencido Roma antes. Ele marchava em direção ao rio Eufrates, a fronteira natural entre o território parta e romano na região de Sírica, na atual Síria. Ventídio Basso sabia que não poderia enfrentar os partas em campo aberto, em terreno plano. Lá, a mobilidade e o alcance dos arqueiros montados dariam aos partas uma vantagem devastadora.
Ele precisava de terreno favorável, precisava de tempo e, acima de tudo, ele precisava que Pácoro cometesse algum erro. Então Basso começou a executar uma das mais brilhantes campanhas de desinformação da história militar antiga. Ele espalhou rumores, deixou que os espiões partas descobrissem informações falsas. Ele fez com que parecesse que suas legiões estavam mal posicionadas, desorganizadas e com medo. Ele também manipulou informações sobre os melhores pontos de travessia do rio Eufrates. Existiam vários locais onde o exército parta poderia cruzar o rio. Alguns eram mais seguros, mais próximos de terreno favorável para a cavalaria, já outros levavam a regiões montanhosas, com colinas e terreno acidentado, péssimo para a cavalaria, mas excelente para a infantaria. Vintídio Basso fez Pácoro acreditar que os romanos estavam esperando por eles no ponto de travessia mais óbvio, que as legiões estavam entrincheiradas, lá, prontas para uma batalha defensiva. Ele deixou esses locais desprotegidos de propósito, mas na verdade sem nenhum valor estratégico. Pácoro caiu na armadilha. Confiante e ansioso para pegar os romanos desprevenidos, o rei parta escolheu um ponto de travessia que parecia livre, mas que na verdade levava exatamente para onde Basso queria, a região montanhosa próxima à cidade de Gindaro. Quando Pácoro percebeu onde estava, já era tarde demais. Ele tinha marchado direto para o matadouro, mas Pácoro era orgulhoso e ele tinha vencido os romanos antes. Ele comandava a melhor cavalaria do mundo conhecido e não ia recuar agora diante de um exército de infantaria comandado por um esmoleiro. Então Pácoro ordenou o ataque. Aquela manhã, no ano 38, amanheceu clara sobre as colinas de Gíndaro. No alto da sua posição, os legionários romanos podiam ver o exército parta se formando na planície abaixo. Era um espetáculo impressionante e aterrorizante ao mesmo tempo. Milhares de cavaleiros partas, e no centro, protegido por sua guarda de elite, estava Pácoro, identificável por sua armadura dourada e seu estandarte real. Os romanos, organizados em suas formações testudo, com escudos entrelaçados, formando uma parede quase impenetrável, esperavam. Vintídio Basso tinha dado ordens claras. Segurem a posição. Deixem eles vir até nós. Pácoro ordenou o primeiro ataque. Ondas de arqueiros montados galoparam em direção às linhas romanas, disparando suas flechas enquanto cavalgavam. Era a tática que tinha destruído Crasso em Carras, chover flechas sobre os romanos até que suas formações se quebrassem. Mas dessa vez foi diferente. As flechas choveram sim, mas subir a colina enquanto disparar de um cavalo em movimento não é fácil. A precisão dos partas diminuiu drasticamente. Muitas flechas simplesmente não alcançavam as linhas romanas ou batiam de forma inofensiva nos escudos. E quando os arqueiros montados se aproximavam demais, eles enfrentavam outro problema: os fundeiros romanos. Vintídio Basso tinha posicionado fundeiros experientes ao longo das suas linhas. Essas unidades, frequentemente subestimadas, eram mortais. Uma pedra de funda, ou melhor ainda, os projéteis de chumbo que os romanos usavam, lançada por um especialista, tinha o poder de parar um homem a cavalo. E aqui está o segredo. As fundas romanas tinham um alcance maior que os arcos partas. Enquanto um arqueiro precisava se aproximar perigosamente para atingir os romanos morro acima, os fundeiros podiam começar a atacar de uma distância segura. Além disso, os projéteis de chumbo das fundas podiam quebrar ossos, causar também concussões e derrubar cavaleiros das suas montarias. Diferente das flechas, que os arqueiros partas tinham que atirar em movimento, os fundeiros romanos estavam em posição estável, no alto, com tempo para mirar. Os arqueiros partas, então, começaram a cair. Cavalos derrubados, homens feridos. A confusão começou a se instalar nas primeiras linhas partas. Pácoro, vendo que os arqueiros não estavam conseguindo quebrar as linhas romanas, tomou uma decisão fatal. Ele ordenou um ataque direto com a sua cavalaria pesada, os temidos catafractários. Esses cavaleiros podiam quebrar qualquer linha de infantaria com pura força bruta. Mas havia um problema: eles tinham que subir a colina. Cavalos pesados, carregando cavaleiros pesados, subindo em um terreno íngreme. A velocidade, a força do impacto, tudo que fazia os catafractários tão mortais em campo plano, acabou desaparecendo. E o pior, os arqueiros partas em retirada, tentando se reagrupar, começaram a colidir com os catafractários que estavam tentando subir. O terreno elevado que Vintídio Basso tinha escolhido estava fazendo todo o trabalho. Quando os catafractários finalmente chegaram às linhas romanas, já exaustos e desorganizados, eles encontraram legionários veteranos em formação cerrada, com lanças longas projetadas para parar a carga da cavalaria. Os cavalos foram derrubados e a formação dos catafractários acabou se quebrando contra a muralha de escudos romanos. Então, Vintídio Basso ordenou o contra-ataque. Com os partas desorganizados, exaustos e confusos na encosta da colina, Basso liberou as suas legiões. Os legionários romanos desceram como uma avalanche sobre o inimigo em pânico. A infantaria romana era treinada para exatamente esse tipo de combate, a luta corpo a corpo, formação cerrada. Os partas, mestres da guerra montada e do combate à distância, eram terríveis em combate próximo, sem as suas montarias.
Então, o massacre começou. Pácoro I, vendo seu exército se despedaçar ao redor, tomou a decisão que qualquer rei corajoso tomaria. Ele próprio liderou um último ataque desesperado com a sua guarda real. Se ele ia morrer, morreria lutando. Vente de Baço tinha ordenado especificamente que seus fundeiros e arqueiros focassem em qualquer comandante que identificassem. Quando Pácoro e sua guarda atacaram, eles foram recebidos com uma saraivada concentrada de pedras de funda e flechas. Os cavaleiros da Guarda Real começaram a cair. O próprio Pácoro foi atingido várias vezes. Mesmo assim, ele continuou lutando até que os legionários o cercaram. O rei Parta morreu lutando junto com os últimos membros da sua guarda de elite. Quando a notícia da morte de Puro se espalhou pelo campo de batalha, o exército Parta entrou em colapso total. Não havia mais comandante e nem havia mais coordenação. Era cada um por si. A retirada virou debandada e a debandada virou massacre. Mas Vente de Baço tinha planejado até mesmo isso. Ele tinha preparado unidades de cavalaria romana leve para perseguir os fugitivos e, mais importante, tinha posicionado emboscadas ao longo das rotas de fuga mais óbvias de volta ao rio Eufrates. Os parcas que conseguiram escapar da colina correram direto para essas armadilhas. Grupos inteiros foram cercados. Aqueles que tentavam atravessar o Eufrates em pânico se afogaram ou foram mortos na margem. Embora parte da cavalaria leve tenha conseguido fugir devido à sua velocidade, como era comum em batalhas antigas, a estrutura militar que Puro tinha trazido acabou deixando de existir. Milhares morreram, e os sobreviventes dispersos não representaram mais uma ameaça. A vitória em Díndaro foi absoluta, e as suas consequências afetaram todo o mundo antigo. A humilhação de Carras, que tinha assombrado o orgulho romano por 15 longos anos, estava finalmente vingada. Os estandartes perdidos não foram recuperados imediatamente, mas o poder militar parta tinha sido quebrado. A invencibilidade dos arqueiros montados partas era agora apenas um mito. Ventígio Baço se tornou o primeiro general romano a derrotar completamente um exército parta de grande escala. Ele recebeu um trunfo em Roma, uma das maiores honras que um general romano poderia receber. E isso para um homem que tinha começado a vida conduzindo mulas. Para os partas, foi um desastre. Pácoro I estava morto. Seu exército estava destruído, e o rei Orodes I, já velho, ficou devastado com a morte do seu filho favorito. Mas a tragédia da família real parta estava apenas começando. A morte de Pácoro I desencadeou uma crise sucessória brutal. Fraates, outro filho de Orodes, viu a oportunidade perfeita. Em vez de consolar o seu pai enlutado, ele o assassinou, estrangulando o velho rei para garantir o trono. E não parou por aí. Fraates mandou executar todos os seus 30 irmãos para eliminar qualquer rival ao poder. O Império Parta mergulhou em anos de instabilidade e violência interna. A Síria e as províncias romanas do Oriente estavam agora seguras. O controle de Marco Antônio sobre a região estava consolidado e a fronteira do Eufrates estava protegida. Mas aqui é onde a história toma um rumo interessante e mostra a natureza traiçoeira da política romana. Públio Ventígio Baço sabia que tinha oportunidade de ir mais longe. Com o exército parta destruído e o império em crise, ele poderia ter invadido o território parta. Poderia também ter conquistado ainda mais glória e se tornado ainda mais famoso. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque ele conhecia o seu chefe, Marco Antônio. Marco Antônio era poderoso, mas também era vaidoso e ciumento. Ele não gostava quando seus subordinados ofuscavam sua própria glória. Ventígio Baço sabia que se ele continuasse conquistando vitórias, se ele se tornasse popular demais, Marco Antônio poderia vê-lo como uma ameaça. Então, com a sabedoria política que poucos generais possuíam, Baço parou. Ele consolidou suas conquistas, assegurou a fronteira e então entregou o comando de volta a Marco Antônio, permitindo que seu chefe recebesse o crédito político pela pacificação do Oriente. Fazendo isso, Baço sobreviveu politicamente, recebeu suas honras e viveu para desfrutar sua aposentadoria. Muitos outros generais romanos não tiveram essa sabedoria e acabaram executados ou forçados ao exílio por comandantes ciumentos. Para Baço, o mais importante era que Roma tinha se vingado e a derrota de Carras estava paga. Então, se você gostou de conhecer mais sobre essa vingança romana sobre o Império Parta, não esqueça de deixar o like nesse vídeo e também de se inscrever no nosso canal. E eu vou deixar aqui de lado uma outra sugestão de vídeo para você assistir. Então a gente se vê no próximo vídeo.